Bom, então deixa eu me apresentar, né? Eu agradeço imensamente o convite, gosto bastante dessa experiência, acredito muito no papel da comunicação, tenho um interesse particular, cada vez maior, pela interação com o jornalista, pelos textos, pela ponte, né, entre ciência e a comunicação, o jornalismo. Então, aceitei com muito prazer quando fui convidada para essa iniciativa. E eu sou uma pesquisadora aqui de Belém, né? Eu trabalho na Embrapa Amazônia Oriental desde 2006, e eu entrei para a área de mudanças ambientais, mudanças climáticas globais, né? Então, eu sou bióloga com formação em ecologia, eu fiz mestrado e doutorado em ecologia. Então, trabalho com temas de meio ambiente, em geral, principalmente com biodiversidade, degradação das florestas, conservação de florestas, uso de florestas, e eu sempre tento ter um olhar não só ecológico, mas o que a gente chama de socioecológico, também para as comunidades, para as pessoas, para os agentes, né? Os agentes que estão fazendo essas mudanças, as mudanças ambientais e as mudanças climáticas. Aqui está a estrutura que eu preparei para a aula. Então, a gente vai falar um pouco o que são essas mudanças de uso da terra, porque é um termo que é bem usado, né? O que essas mudanças de uso da terra têm a ver com a mudança do clima? Por que as mudanças de uso da terra são tão importantes no contexto brasileiro e principalmente amazônico? Alguns desafios, a apresentação toda são desafios para os comunicadores, né, no Pará e na Amazônia, mas tem alguns específicos que eu gostaria de ressaltar, um pouco sobre os incêndios florestais e, finalmente, as possíveis soluções que são colocadas hoje para essa crise climática. Bom, então, em primeiro lugar, o que seriam essas mudanças de uso da terra, né? Então, a gente tem aqui, no lado esquerdo, a gente tem as florestas, né? Uma floresta linda, se você provavelmente for bem cedinho, né? Você vai ver essa espécie de névoa aqui na floresta, então, toda essa umidade que ela carrega. E aí, o que acontece? Para as atividades econômicas que nós temos hoje, elas sempre pressupõem a retirada dessa floresta, né? Em geral, se pressupõe a retirada dessa floresta. Então, é o que a gente chama de conversão da floresta. A conversão para a roça, né? Uma roça de toco, uma roça, a agricultura de corte-queima, como é chamado, né? Que vira isso aqui, né? Essa área ela pode, depois de um tempo, ser convertida para uma pastagem, ou essa área de floresta ela pode ser transformada direta num pasto. As áreas de pasto, muitas delas, depois que a área já saiu dessa etapa de fronteira, ela pode ser convertida em uma agricultura mecanizada, que depende de mais recurso, de fazendeiros mais capitalizados, né? Mas aconteceu muito também aqui na Amazônia dessa conversão, direto da floresta para campos de soja, por exemplo. Foi o que aconteceu muito na região aí do Caetano, lá em 2000 e pouco, né? 2005, 2008. Muita conversão de floresta para soja. Felizmente, não é o que está acontecendo muito mais no momento. É principalmente a conversão de pasto degradado para agricultura mecanizada. Então, assim, na verdade, a gente tem essa dança das cadeiras aqui, né? Essa dinâmica, e tudo é muito dinâmico. E a gente tem que considerar também que essas roças, elas, de tempos em tempos, elas são deixadas para descansar, que é a fase do pousio, e elas viram capoeiras. Isso aqui pode ser um processo da agricultura tradicional de deixar virar capoeira. Então, é algo natural, né? É planejado para criar, voltar os nutrientes, para depois queimar de novo, voltar dali a 6, 8, 10 anos, aí voltar para o processo produtivo. Mas acontece também de muitas pastagens deixarem de ser produtivas e voltar aqui, passar a ser capoeira. Então, isso aqui está acontecendo o tempo inteiro e de uma maneira muito dinâmica, e isso é o que a gente chama de mudança de uso da terra.
E o que essas mudanças de uso da terra elas têm a ver com a mudança de clima, que é o nosso tema principal aqui hoje, né? Então, essa aqui é uma samaúma lá na Flona Tapajós, né, que é uma região lindíssima. E aí a gente vê, por exemplo, o caso dessa árvore, né? Então, esse tronco é puro carbono. Então, quando a gente pensa, isso aqui é um processo de mudança de uso da terra, porque ele vai ocorrer ou por desmatamento ou por queimadas, né? Para tirar essa floresta aqui e virar um pasto ou virar um campo de soja, um campo de milho, um campo de arroz, ou o que quer que seja, isso ocorre através de desmatamentos e queimadas. Então, é o meio de se fazer isso. E eu deixei de falar também que, muitas vezes, a floresta ela continua como floresta, só que ela é o que a gente chama de degradada. Ela passa por processos de distúrbio, ela passa por processos de degradação. Aqui, ou ela pode ser floresta queimada, que foi um assunto, né, muito abordado aí na mídia, ou ela pode ser explorada para madeira. E ela continua, você não tem uma conversão do uso, porque ela continua sendo uma floresta, só que é uma floresta degradada, uma floresta que sofreu distúrbios. E em cada processo daqueles, o que acontece? Como eu estou dizendo aqui, a floresta amazônica ela é o maior reservatório de carbono acima do solo. Abaixo do solo, até tem outras regiões que armazenam mais carbono, né? Mas acima do solo, o maior reservatório de carbono que existe no planeta é na Amazônia. Então, você tem essas árvores centenárias, gigantescas, né? Então, esse tronco é puro carbono. As folhas são feitas de carbono. Todas as estruturas da planta têm carbono, principalmente nesses troncos e principalmente nessas árvores imensas. Então, essas folhas caem, vão para o chão, elas se decompõem e vão armazenando carbono no solo. Então, é um grande reservatório de carbono, tanto acima do solo quanto abaixo dele. Para colocar um pouco em perspectiva, né? Às vezes a gente fala, o total de carbono na biomassa florestal da Amazônia é 86 petagramas de carbono, mas isso talvez não queira dizer muito, né, para a maioria de vocês. Mas para colocar um pouco em perspectiva, né? Então nós temos aqui todas as florestas tropicais, né? Aqui a Amazônia, aqui na África, né? No Congo, aqui na Ásia, Indonésia e tudo mais. Então vocês podem, quanto mais vermelho, é a maior quantidade de carbono. Então a gente vê aqui que a Amazônia, ela realmente é o maior reservatório. Então a gente tem toneladas aqui por hectare, né? Cerca de 300, 350, 400 toneladas de carbono. Então é a maior área de floresta tropical e a maior reserva de carbono acima do solo. Então, só para colocar um pouquinho de perspectiva, né? Se a Amazônia fosse colocada abaixo, se ela fosse toda queimada, né? Tudo isso vai para a atmosfera, esse carbono que está armazenado na vegetação, se ele fosse jogado para a atmosfera a partir de queimadas e desmatamentos, corresponderia a 10 anos de emissões de gases de efeito estufa de todo o planeta. Então, assim, não é à toa que tem toda essa atenção internacional em cima da Amazônia, né? Então, além da carbono, claro que é a área que tem mais biodiversidade também do planeta, então tem outros fatores, mas o papel da Amazônia em termos de mudanças climáticas, porque vocês já tiveram aulas anteriores, já sabem, né, desse papel do carbono para reter esse calor, né, na atmosfera, é muito importante. Então, assim, daí explica toda a importância da Amazônia em termos mundiais. Aqui, só para também colocar um pouco de perspectiva, foi um trabalho que nós fizemos em 2014, eu acho, em florestas em Paragominas e Santarém. Então, avaliando o teor de carbono quando uma floresta ela aparece intacta, quando uma floresta tem exploração de madeira, que em geral é exploração ilegal,
quando as florestas são queimadas e quando as florestas são completamente derrubadas e voltam a crescer, que é o que a gente chama de florestas secundárias. Então, nós encontramos que as florestas queimadas, elas têm, em média, 40% menos carbono. O que aconteceu? Quando uma floresta ela é queimada, na verdade, naquele ato da queima, o carbono que está ali no tronco, nas folhas e tal, ele vai direto para a atmosfera. Esse carbono ele vai todo para a atmosfera? Ele vai, mas uma parte dele é removido de volta. Quando? Quando uma capoeira ou uma floresta secundária volta a crescer, ela cresce, ela está tirando da atmosfera aquele carbono. Ou também, nos oceanos, as algas, elas também absorvem, removem parte. Mas isso é apenas uma parte. E se continua o desmatamento, continua a queimada, então ela vai removendo, mas vai lançando, removendo, mas vai lançando. Então, é um problema sério. A terceira questão é por que as mudanças de uso da terra elas são tão importantes no Brasil? Então, vocês já devem ter visto que desmatamento, queimada, não é a única fonte de gases de efeito estufa, né? Então, você tem os combustíveis fósseis, que são muito importantes em nível mundial. Mas aqui no Brasil, e particularmente na Amazônia, essas mudanças de uso que a gente está falando aqui, elas são as mais importantes fontes de emissões. Então, por isso que a gente fala tanto em desmatamento, fala tanto em queimada, além de todos os outros problemas que já existem, né, relacionados, problemas sociais, econômicos, associados com essas práticas, também em termos de mudança do clima, eles têm um papel bem importante. Então, aqui nós temos as emissões por setores, né? Então, você tem aqui, ó, isso aqui foi para 2019, foi uma das sugestões que eu dei de consulta, que é o SEG, né? Muitos de vocês já devem conhecer, mas eu acho que é bem acessível, é fácil de fazer a busca. Então, aqui a gente vê que 44%, que foi a estimativa de 2019, das emissões do Brasil, elas são provenientes de mudanças de uso da terra, daquelas mudanças que eu mostrei lá no primeiro slide, aquela dança da cadeira, né? Da floresta virar pasto, da floresta virar roça, do pasto virar campo de soja, do pasto voltar a virar capoeira, e aí a capoeira cresce, mas depois ela vai ser desmatada de novo. Então, isso é mudança de uso da terra e, ao longo do tempo, praticamente 50% do nosso país, as mudanças de uso da terra, quase 50%, em média, aí, elas são resultantes dessas mudanças. Então, aqui vocês têm, desde quando começou aqui as avaliações, né, na década de 90, até o presente, então vocês veem aí que sempre foi isso. Mudança de uso da terra em verde aqui. Então, vocês veem que, para o Brasil, a grande proporção de emissões, elas vêm de mudança de uso da terra. E, em segundo lugar, da agropecuária. Então, veja bem, quando você fala no pasto, o potencial de emissão de um pasto ele é gigante, né? Porque ele entra aqui na mudança de uso, quando faz o desmatamento, né? Implantou o pasto. O que vai acontecer? Os animais, né, o gado, ele emite um gás que é muito mais poderoso, tem um efeito aquecedor muito mais poderoso que o gás carbônico, que é o metano. Então, grande parte das emissões pela agropecuária, a maior parte, é das próprias emissões dos animais, né? Diretamente. Quando ele faz a ruminação, ele libera esse gás. Então, assim, se você pensar a pecuária, ela tem um papel gigante, porque ela entra em tudo aqui quando desmata para implantar o pasto, quando põe os animais, e depois o pasto fica degradado, porque o manejo é mal feito. E aí, esse pasto degradado, né, quando entra ali as ervas e começa a crescer no meio do pasto, o que o dono da terra faz? Ele queima. Então, você tem aquela queimada periódica, anual, muitas vezes, e isso tudo libera gases de efeito estufa. Então, no Brasil, o principal são as mudanças de uso da terra e florestas e a agropecuária,
onde a energia, né, a queima de combustíveis fósseis, que é importante na maior parte do mundo, aqui tem importância menor por causa das mudanças de uso da terra. Então, por isso que é tão importante a gente entender bem esse processo para fazer qualquer cobertura sobre o tema, né? Porque é muito importante. Aqui foi quando o SEG lançou as emissões em nível municipal. E aqui o tamanho da bolinha significa quanto maior, é maior a emissão daquele município. E aí vocês veem que o campeão de emissões é justamente São Félix do Xingu, né? Então, aqui a gente tem com altíssimas emissões São Félix, Altamira, né? Novo Repartimento, aqui essa região da Transamazônica. Então, e o campeão mesmo é São Félix do Xingu, que é uma área que é dominada por pastagens. E aí vocês já sabem que a pastagem ela emite tanto pelos desmatamentos, quanto pelas queimadas, quanto pelos próprios animais, né? Pela criação de animal. Então, e aí vocês veem também que as bolinhas maiores elas estão concentradas aqui no arco do desmatamento, mas com uma predominância no nosso estado aqui do Pará, né? Então, isso é bem importante considerar. E aí, mas para consolidar, né, essa mensagem do papel preponderante, né, dos desmatamentos, então a gente vê aqui esse mesmo gráfico que eu mostrei há pouco, né, com a trajetória dos desmatamentos e aí das emissões, desculpa, e aí vocês veem que de 2004 para 2010, 2012, as emissões caíram muito, né? Caíram de forma muito pronunciada. Joyce, o que aconteceu? Então, eu imagino que vocês já saibam, mas é bom reforçar, simplesmente por causa do desmatamento, né? Então, como o desmatamento é a principal causa das emissões, no período em que o Brasil teve essa queda tão abrupta, né? Uma queda continuada, que aí meio que começou a patinar aqui a partir de 2002 e agora vem aumentando. Então, na verdade, a gente vê esse reflexo, queda do desmatamento, refletindo diretamente nas emissões brasileiras, simplesmente porque o desmatamento é a maior causa de emissão no Brasil. E principalmente os desmatamentos na Amazônia, né? Lembrando que a gente é 60% do país e que a grande parte das emissões de mudança de uso da terra, a grande maioria, mais de 80%, é por causa da Amazônia. Então, a gente tem um desafio aí como comunicador, né, nessa região, especialmente no Pará. Então, eu vou colocar aqui alguns pontos nesse sentido. Aqui, veja bem, nós temos nesse trabalho que saiu bem recente, ele é bem novinho, a gente tem nessa área amarela, são os desmatamentos aqui para todos os países amazônicos, tá? Todos os países amazônicos. Então, veja bem, olha aqui, o Pará, o desmatamento no Pará, ele é maior do que a soma o desmatamento ao longo desses últimos 30 anos, né, de registro é maior do que a soma de todos os países da Panamazônia. Então, assim, o Brasil é disparado na frente, principalmente por causa da Amazônia e, especialmente, Pará, Mato Grosso, que está em segundo lugar, depois Rondônia, mas principalmente o Pará. Então, nós temos aí esse desafio, né? O Pará desmatou mais do que o dobro de todos os outros países amazônicos juntos. Então, assim, sabendo que o desmatamento tem um papel tão preponderante para a mudança de clima, né, que vocês já sabem, e sabendo onde se situa o Pará e a Amazônia nesse contexto, então dá uma ideia aí do desafio que todos nós temos, que vocês têm, nessa cobertura. Então, aqui comparando as emissões, né, e as remoções. As emissões estão em marrom e as remoções, como eu falei, quando uma capoeira cresce, ela está removendo e incorporando carbono de volta para a vegetação, né, e também no solo. Então, vocês veem aqui que as maiores emissões, elas estão aqui no Pará, né? Então, tem as emissões aqui por estado. Então, a gente vê que realmente é o Pará, depois o Mato Grosso, e que é simplesmente por causa dos desmatamentos, queimadas, das mudanças de uso da terra.
E aí, é uma questão que eu acho muito importante colocar, é que, geralmente, quando a gente fala em conservação na Amazônia, a gente não pensa mais nada além de desmatamento. E apenas recentemente que começou a se falar um pouquinho mais de queimada, né? Mas é algo que a gente já vem trabalhando há muito tempo e muito estarrecido. Por que que não se falava, né, em queimada? Por que que falava tão pouco? Não aparecia na mídia, né? E eu vou até dar um exemplo daqui a pouco. Então, o que que se descobriu recentemente? Apenas recentemente, porque era muito difícil fazer essa mensuração. Então, tem trabalhos, a gente tem a estimativa de que 18%, mais ou menos, da Amazônia foi desmatada. O que os trabalhos mais novos vêm mostrando, como esse aqui na Global Change Biology, é que a gente tem a mesma área, pelo menos a mesma área degradada. Ou seja, você olha de cima, né, você olha na imagem de satélite e continua floresta. Só que é uma floresta que já está mais aberta, é uma floresta que perdeu aquelas árvores gigantes, como aquela que eu mostrei. Então, a gente diz que é uma floresta degradada. Ela é degradada seja pelo fogo que entrou na floresta, seja pela exploração de madeira, ou pelos próprios desmatamentos que deixam uma borda, e a condição nessa borda, nessa zona de contato entre a floresta e os campos, ela tem um efeito diferente. Então, esses três efeitos combinados é o que a gente chama de ou separados, mas geralmente eles estão combinados, é o que a gente chama de degradação das florestas. E aí a gente tem vários trabalhos mostrando, me dedico bastante a esse tipo de pesquisa, mostrando que eles têm um papel tão importante quanto os desmatamentos. Tá? Então, a gente precisa dar atenção para esse problema em qualquer cobertura. Isso aqui é a região de Santarém, imagino que o Caetano estava lá nessa época, foi 2015, quando teve aquele El Niño. Essa estrada aqui é a BR-163, né? Que chega até Santarém, vai de Mato Grosso para Santarém, está perto, já está uns 80, 60 quilômetros, 70 quilômetros da cidade de Santarém, e a região estava assim, por dias. Né? Então, isso aqui foram grandes incêndios florestais que ocorreram nessa região e que, na época, não saía na mídia como sai hoje. Né? Então, um ponto muito importante é que o incêndio ele não começa sozinho, ele precisa ser iniciado por pessoas. Né? E a gente vai ver em que situação que esses incêndios ocorrem. Então, acho que isso é um ponto bem importante. Então, não existe de pegar fogo sozinho, de ser um raio. Tem pesquisas com carvão, datação de carvão, mostrando que a frequência de incêndios naturais era assim, de 700 anos, milênio, então é muito, porque a Amazônia é muito úmida, é como se fosse um papel molhado. É tão úmido que tem dificuldade para realmente pegar fogo, a não ser que sejam criadas uma série de condições. Então, o que causa esses incêndios? Né? Então, geralmente, quando desmata uma área, vai desmatar e o dono da terra vai querer se livrar daquele monte de escombro. Então, ele taca fogo. Então, isso é o fogo de desmatamento. Ou seja, a floresta ela já foi derrubada. Então, isso é muito importante, porque quando se fala incêndio, podem ser muitas coisas. Queimada ou incêndio, eles têm até sentidos diferentes. Eu vou explicar daqui a pouquinho. Então, por isso que gerou tanta confusão e até notícias que não foram bem feitas, né? Assim, desinformação, porque é complicado mesmo. Então, você tem aquele pasto que fica sujo, e aí o dono da terra vai querer deixar o capim mais fresco, mais novo, ele vai e taca fogo para renovar o pasto. Então, isso é o fogo da limpeza de pasto. E tem essa aqui é lá na Resex. E aí a gente tem essa área aqui, ó, você vê que a floresta ao redor continua uma floresta normal, mas aqui, nesse quadrado aqui, onde vai ser feita a roça, foi feita uma queimada. Isso não é um incêndio, isso é uma queimada. E os agricultores, geralmente agricultores familiares, aqui como é no caso da Resex, agricultores tradicionais, então eles vão fazer a roça aqui. Então, a queimada é feita para a roça. Então, é uma agricultura de subsistência. Para alimentação, vende o excedente, né? Para ter
o que comprar alguma coisa, mas geralmente são áreas pequenas, eles conseguem controlar, né, normalmente. Então, é a queimada. Então, tudo isso aqui é queimada. Só que o que acontece? O clima está ficando mais seco. A floresta está perdendo aquela umidade, seja porque ela foi explorada para madeira, seja porque está cheio de desmatamento ao redor, e porque a própria mudança do clima. Então, o que está acontecendo? O que era controlado muito facilmente antes, hoje não é. Hoje, com a seca, aumenta muito o escape dessas queimadas para dentro da floresta. E isso, sim, é ainda mais preocupante, que são os incêndios florestais, né? Que vão afetar a biodiversidade e tal. E aqui a gente tem os incêndios de 2015, lá na Resex e na Flona. Isso aqui é um trabalho nosso também, da Rede Amazônia Sustentável. Toda essa área vermelha foi tudo que foi queimado durante o El Niño de 2015. Para vocês terem uma ideia, a Resex, ela foi praticamente, Resex Tapajós, que é desse lado do rio, ela foi um quarto praticamente queimada. Então, praticamente toda essa região norte aqui da Resex, ela foi queimada. Então, provocando muitos problemas, né? Muitos problemas para as comunidades que vivem aqui, que coletam frutos, que caçam. Então, é bem importante. Nessa época não se falava, praticamente saiu muito pouco na mídia, né? E aí a gente foi fazer os cálculos e nós estimamos que as emissões de Santarém, que foram dessa época do El Niño, né, dessa grande seca que teve lá, colocaria Santarém entre os 15 países que mais emitiam a CO2 naquele ano. Né? Então, isso é para mostrar a grandeza, né, desse evento. Esses incêndios em Santarém, eles emitiram mais gás carbônico do que todo o carbono que foi perdido por desmatamento entre 2019 e 2018 na Amazônia brasileira. Então, assim, realmente foi um incêndio muito drástico. Isso aqui é só para dizer que a solução do problema ela não é simples, né? Esses dias no Twitter, eu até passei para vocês um texto da Piauí que eu fiz sobre a história de pesquisa de fogo na Amazônia, e eu tento explicar, é uma linguagem mais acessível, né? E aí, eu achei muito interessante, uma pessoa no Twitter falou assim para mim: ô Joyce, se esse é um problema tão antigo, se o fogo é um problema tão antigo, por que não tem um equipamento para para resolver esse problema? Por que o homem já foi à Lua e já fez tanto? Por que continua esse problema do fogo? Então, assim, eu acho muito interessante essas trocas, né? Porque, na verdade, é um problema muito antigo, mas por que não tem solução? Assim como a solução para os pastos degradados na Amazônia, não ter outro sistema de uso, porque são questões ecológicas, socioecológicas, muito profundas. Né? Então, você tem aí a questão de governança, é o mercado que aumenta a demanda, né? É a especulação da terra, que vai queimar e botar um pasto para garantir posse de terra. Então, se não tiver uma governança, isso não vai funcionar. É a pecuária mal feita, com manejo muito ruim, né, que é favorecido na região. Aí você tem a subsistência. Como é que você vai proibir um agricultor familiar de usar o fogo? Né? E eles tinham todas as técnicas de controle, só que hoje está muito mais difícil controlar. Você tem as mudanças climáticas tornando isso muito mais difícil. Você tem essas áreas, elas já são exploradas para madeira, então diminui a umidade das florestas. É um conjunto de coisas tão intrincadas e tão profundas que não tem uma solução fácil, mas claro que com vontade política teria. E aí, claro que não tem efeito só no carbono. Eu queria muito chamar atenção para o efeito na biodiversidade, né? Então, nós publicamos esse trabalho aqui pela Rede Amazônia Sustentável em 2016, mostrando que, fazendo uma extrapolação para o estado do Pará, tudo que está mais escuro foi onde teve mais perda, mais degradação de floresta. E aí a gente estimou o quanto perdeu de biodiversidade. E nós, nessa estimativa, mostramos que a perda de biodiversidade ela é o dobro
porque as pessoas só consideravam as perdas pelos desmatamentos. Aqui é uma floresta queimada, lá na região de Santarém, ali perto da Flona. E aí eu queria também chamar a atenção para a saponização, que é um termo muito comum e eu acho que a gente precisa estar atento. O que nós sabemos hoje é que a Amazônia ela tem risco de chegar a um ponto de não retorno? Sim, sim, porque os fatores eles se retroalimentam. Quanto mais você queima, quanto mais você desmata, você reduz a chuva, porque a floresta ela produz a chuva que alimenta ela própria. Então, é floresta porque tem mais chuva porque tem floresta, e aquilo vai se retroalimentando. Quanto mais você queima, a chuva vai reduzindo, o clima está ficando mais seco, as chuvas tendem a diminuir, a temperatura fica mais alta, tem mais fogo. Então, é um processo, é uma bola de neve. Mas a gente não tem evidência de que vai se transformar numa savana. O que é uma savana? É um cerrado. É o cerrado que tem em Brasília, são as manchinhas de cerrado que tem lá em Alter do Chão, que são pequenas, né, em comparação ao bioma. Então, assim, a gente não tem evidência de que vai se tornar uma savana. Então, a gente vem combatendo bastante o uso do termo savanização. A gente não sabe. Pode ser que seja uma floresta mais seca, uma floresta mais aberta, pode ser que seja um ponto em que a floresta vai estar vai ter espécies diferentes, mas a gente não pode dizer que vai ser uma savana. Inclusive, as savanas são muito ricas do ponto de vista de biodiversidade. Então, assim, usem com muito cuidado esse termo. Depois a gente pode conversar um pouco mais sobre isso. Então, as próprias práticas agrícolas, a gente já comentou sobre isso, o papel da pecuária. Então, não tem como falar de mudança de clima, não tem como falar de emergência climática na Amazônia sem falar de pecuária. Pecuária é responsável por 86% dos desmatamentos na Amazônia, né? Então, a gente vê aqui esse trabalho, eu esqueci de colocar a referência, é um trabalho de 2017, a gente vê que esse verdinho claro é o desmatamento para pecuária, né? Nos últimos 15 anos, de 2003 a 2013, mais ou menos, 2000 a 2013, a gente vê que os grandes desmatamentos aqui são para pecuária, né? A agricultura de pequena escala, que é esse amarelinho, é sempre a menor quantidade. Em geral, é a menor quantidade. A grande maioria dos desmatamentos é para pecuária. Então, não tem como fugir de pesquisar, de comunicar, de pensar, de refletir sobre a pecuária. As mudanças do clima, elas são algo do presente? Será que é uma coisa só do futuro? É só uma previsão do IPCC? Não, elas já estão acontecendo. Nesse paper da Nature, que fez bastante sucesso na mídia, a gente viu os autores, eles demonstraram com medidas mesmo em diferentes regiões da Amazônia, que essa Amazônia aqui, mais no sudeste do Pará, sul do Pará, que é mais desmatada, que houve uma redução maior da precipitação e um aumento da temperatura. Então, redução de 34% na chuva ao longo dessas últimas 4 décadas e um aumento aqui de 2 graus, né? Aqui nessa área mais desmatada, até 2,5 graus. Então, é muito, 2,5 graus é muita coisa, muita coisa. Então, a gente já falou do tipping point, também é um termo bem usado, né? Que é o ponto de não retorno, eu já expliquei essa retroalimentação. E é importante a gente pensar que mudança de clima, a gente não está falando só de ecologia, né? A gente está falando aí de escassez de água, perda de vegetação, mais incêndio, mais enchente, mais evento extremo, mas a gente está falando de insegurança alimentar, migração de pessoas, deslocamentos, estresses, conflitos, né? Conflitos sociais. E aí, tem muitos trabalhos, tem vários trabalhos de colegas da Embrapa mostrando o impacto da mudança do clima para a própria produção agrícola. Então, a gente tem aí a agricultura, ela é causadora e ela é também prejudicada pelas mudanças climáticas. Aqui, gente, nós falamos dos vários problemas, então eu estou tentando aqui colocar quais seriam as soluções que nós temos hoje, como resolver esse problema e mitigar, diminuir os impactos das mudanças do clima. Então, esse trabalho aqui eu fiz em 2012, mas ele continua valendo. Eu acho que uma grande alternativa, uma alternativa importante é a criação de áreas protegidas. Eu acho que isso não é novidade para ninguém, né?
E isso foi uma alternativa muito usada na Amazônia. Então, aqui eu comparo com o meu grupo a quantidade de áreas protegidas e terras indígenas, está aqui, e o uso agrícola está aqui, para os diferentes biomas brasileiros. Então, olha a Amazônia onde está. Né? Então, quer dizer, mais de 40% do território é protegido por terras indígenas e áreas protegidas em geral. Olha aqui o Cerrado, olha aqui o Pantanal, Caatinga, Pampa, Mata Atlântica, estão todos aqui, muitos abaixo de 10% de proteção. Então, a gente tem essa vantagem, né, de já usar isso como uma grande oportunidade para a conservação da área e para evitar essas mudanças de uso da terra. Só que a gente não pode ter parque só no papel. Né? Então, nesse trabalho aqui em 2014, que eu escrevi com o meu grupo, era sobre a liderança ambiental do Brasil, que naquele momento foi quando a Dilma estava entrando, era um recado para a Dilma, né? E aí a gente mostra que a grande proporção todas essas bolinhas aqui são áreas protegidas do Brasil todo que têm pedidos de mineração em seu interior. Então, a gente tem, por exemplo, 28% das áreas indígenas da Amazônia, foi o que eu estimei naquela época, nós estimamos naquela época, quase 30% das áreas protegidas na Amazônia tinha pedido de mineração. A área como a Estação Ecológica do Jari, 70% da superfície dela tinha naquela época, né, em 2014, pedidos de mineração, e tinha um PL naquela época sendo apresentado para liberar a mineração. Então, isso aqui é uma ameaça, e também as hidrelétricas, né? Todos esses círculos aqui é onde tem sobreposição de hidrelétrica com as áreas protegidas. Então, se as áreas protegidas elas têm um papel tão importante, elas não podem ser ameaçadas dessa forma, elas têm que ser protegidas de verdade. E aqui eu trago mais um exemplo, né? Aqui, de novo, a Flona Tapajós, o Rio, né? Tapajós, o Amazonas, e aqui a Resex. Então, quando a gente vê tudo que está vermelho, é área desmatada. Olha o desmatamento aqui ao redor da Flona e olha o desmatamento acumulado aqui na Resex. Então, você vê que essas áreas elas estão realmente contendo, sendo capazes de resistir, de conter o desmatamento. Nesse caso aqui, são áreas protegidas de usos sustentáveis. Né? Então, a gente pode dizer que áreas protegidas, principalmente terras indígenas, unidades de uso sustentável, são a estratégia mais eficiente, mais custo-efetiva para as mudanças climáticas. Né? E isso graças a quê? Graças a um modo tradicional de vida que sabe viver sem converter a floresta. Então, é graças a esse modo de vida que a sociedade, a nossa sociedade em geral, entende como mais atrasada, mas eu acho que está cada vez mais claro que os atrasados somos nós. Né? Então, eu acho que... Porque a gente está criando um modo de vida que não é sustentável ao longo do tempo. A gente está provocando uma destruição nossa mesma. Então, eu acho que eles realmente estão muito mais avançados que nós, né? De viver de forma independente, sem depender, né, de tantos de insumos de fora como a gente faz, e sem promover tanta destruição. Há várias alternativas para promover essa mudança, né? Diversas ações de resposta. Então, reduzir os desmatamentos, reduzir essa degradação, fazer manejo florestal, né, sustentável. Então, a gente sabe que a ilegalidade de madeira, por exemplo, aqui no Pará, estou tentando me lembrar uma estimativa do Amazon, me parece que era 7:1 a proporção de madeira ilegal para legal. Eu acho que teve um relatório de uns 2 anos atrás que foi mais ou menos isso. Então, quer dizer, é muita madeira ilegal. Isso significa um ressecamento da floresta. Isso significa que a floresta vai ficar mais suscetível ao fogo. Ela está perdendo carbono, tanto pelo desmatamento, sem um manejo adequado, quanto pelas próprias queimadas, né, que elas vão ficar mais suscetíveis depois. Então, fazendo manejo florestal sustentável com certificação é uma alternativa para reduzir o problema. Ao invés de fazer sistemas que emitem carbono pelo revolvimento do solo,
ou pela própria pecuária, né, que tem tantos problemas, usar sistemas perenes, como sistemas agroflorestais. Isso aqui é um sistema agroflorestal no sudeste do Pará, lá na região de Marabá, né, com açaí. Então, é uma alternativa também, que você vai capturar carbono nas espécies arbóreas que tem aqui, né, principalmente. Você vai deixar de fazer esse trabalho com solo que emite carbono. Então, você, na verdade, está contribuindo para reduzir as emissões. Você tem, em vez de ter um pasto degradado, que acaba emitindo muito carbono e promovendo perda de biodiversidade, você pode ser substituído por uma produção integrada, como a gente chama, né? Ou tendo árvores no pasto, ou fazendo uma integração entre lavoura e pecuária. Em um momento tem pasto, depois planta a lavoura e vai fazendo aquela rotação. E uma parte importante também é a restauração de ecossistemas. Então, tudo isso contribui para reduzir as emissões, para diminuir a pressão sobre as florestas existentes e para aumentar as remoções, a remoção do que já foi lançado para a atmosfera. Você tem também tecnologias para reduzir o uso do fogo, no caso da agricultura tradicional. A Embrapa vem trabalhando com isso há algumas décadas, né? Esse projeto Tipitamba dos meus colegas, onde se usa máquina para triturar a roça, né? Ao invés de tacar o fogo. Mas como fazer isso ficar acessível para essas comunidades, né? A gente vai ter que planejar isso. Nós vamos precisar, com o clima em mudança, não dá mais para usar o fogo como ele era usado antes, né? Porque fatalmente as queimadas vão se transformar em incêndios. E aí vem a questão de preparação, né, de prevenção. Então, a gente pensar em um sistema de previsão e monitoramento de fogo. Porque o que acontece no Brasil hoje? A gente simplesmente apaga fogo e malmente, né? Então, na verdade, a gente já tem todas as condições para fazer previsões a partir de medidas do clima, a partir das condições da floresta. Então, a gente já tem um sistema de informação suficiente, mas precisa ser implementado. E hoje a gente tem falado bastante na emergência de uma economia florestal, na bioeconomia, né? Então, a gente está lançando agora esse capítulo, né, no painel de ciências para a Amazônia. Eu coloquei na lista para vocês, tem um link, em breve vai ter em português. É um grande resumo, não existe um resumo mais abrangente, mais completo para a Amazônia. Ele é como se for o painel de ciência para a Amazônia. São mais de 200 cientistas, e aí é um relatório gigante, com mais de 3.000 páginas, sobre o estado da Amazônia, sobre as propostas para a Amazônia. Então, a gente discute todas essas questões aí, desde questões indígenas, as trocas interculturais, a mudança de clima, a bioeconomia, tudo é discutido e vai ser lançado agora, mas os capítulos, em resumo, já estão lá em inglês. Em breve terão em português e espanhol. Então, isso é uma solução proposta, né, de trabalhar menos com a conversão de floresta e aumentar a economia florestal ou a bioeconomia, com produtos da agricultura familiar que valorizem, né, as tradições e os produtos que são produzidos de uma maneira mais sustentável, e essa possível parceria dos agricultores com indústrias inovadoras, então descoberta de novas utilizações, né? Então tudo isso está em aberto e muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, e é um caminho possível entre vários outros. E aí eu gostaria de finalizar com vocês do papel da comunicação, né, e da parceria entre os cientistas e os jornalistas. Então, eu acho fundamental, eu acho que é um ponto bem importante. Eu acho que a gente tem esse poder da comunicação, né? Eu acho que as pessoas elas estão muito em negação ou não querem ver. A gente não tem muito tempo, né? A gente tem aí o Acordo de Paris, que fixou 1,5 graus, 2 graus, e simplesmente a gente já está num ponto muito crítico, e eu acho que a gente precisa comunicar isso de uma forma efetiva, que a gente ainda não conseguiu, né? Na verdade, estamos ainda lidando com questões muito primordiais, né? E até para mudar de sistemas que nem são tão
economicamente tão vantajosos, é muito mais ligado à ilegalidade ou a práticas que seriam muito comuns, a gente ainda não consegue, mesmo tendo conhecimento, tendo a ciência, a gente não consegue implementar. Então, eu acho que a comunicação ela tem um papel fundamental. Aqui é o artigo que eu falei para vocês, para quem quiser entender um pouco mais sobre o fogo na Amazônia de uma forma mais leve, né? Assim, uma linguagem mais leve, tem esse artigo na POI de setembro, eu acho que pode ajudar. E aí eu vou colocar aqui os coletivos, né? Então, esse exemplo do painel de ciência para a Amazônia é um exemplo que eu acho que tem muitos cientistas disponíveis para dialogar. Isso aqui é além do Brasil, né? Tem os outros países, mas tem uma preponderância de brasileiros. Gostaria de chamar a atenção para a Aliança pela Restauração na Amazônia. Então, a gente vem trabalhando um grupo bem bacana nessa aliança para apoiar ações de restauração, né, na Amazônia toda. Então, acho que vale a pena também usar como fonte. E tem a Rede Amazônia Sustentável, que eu cofundei junto com vários colegas há 12 anos atrás. No site também tem vários exemplos aí a gente tem vídeos sobre fogo, de animação, tem uns policy briefs. Então, assim, eu acho que a gente sempre tem tentado colocar as informações de forma mais acessível possível, inclusive atender a imprensa. Então, é isso, assim, é o meu resumo. Eu tentei ser o mais sintética possível, mas o tema é vasto, é complexo e eu estou à disposição para a gente conversar sobre isso.